Olá, 12 de outubro de 2018, as principais notícias deste feriado de sexta-feira estão aqui no Bom Dia Maranhão. Programação na capital marca data dedicada à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Deputado Everton volta à Imperatriz para agradecer a eleição para o Senado Federal. No esporte, Sampaio precisa de vitória fora de casa pelo Brasileiro da Série B. No Dia da Criança, vamos mostrar como elas são exigentes quando o assunto é cuidar da beleza. E no estúdio, o assunto é a luta pela garantia de direitos para a população infantil. Você vai acompanhar uma entrevista que o Adalberto Melo fez. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Agora são 7h02, um ótimo dia a todos, um bom feriado aí de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Ao longo da programação a gente vai falar sobre o assunto. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você que acordou cedo, mesmo neste feriado. Aí as pessoas também viajando muito cuidado, aquelas pessoas que vão viajar ainda hoje para aproveitar o feriadão prolongado, muito cuidado na estrada. A Polícia Rodoviária Federal está realizando uma operação justamente para prevenir acidentes e coibir outros tipos de crimes. Checar os itens de segurança, não consumir bebida alcoólica, tomar aí alguns cuidados para que você possa chegar ao seu destino com segurança e no retorno também para aproveitar o feriadão junto com a família. Bom descanso também para você que preferiu descansar neste feriado. 7h02, começamos, já estamos no ar aqui pela TV Difusora com o Bom Dia Maranhão e hoje é Dia das Crianças. E o repórter Jairon Martins mostra agora que a preocupação com a beleza tem começado, olha, desde cedo. Com equilíbrio, ela é importante para a autoestima elevada e os pais costumam incentivar os pequeninos cheios de estilo. Eles são pequenos, mas são grandes nas exigências e estão sempre por dentro das tendências, quando o assunto é cuidar da beleza. Hidratar. Quando você vem aqui no salão, o que você mais gosta de fazer aqui? Ajudar. Um degradê. Quando você vem aqui, você sempre pede isso? Sim. Dia das Crianças é sinônimo de salão cheio. Meninos e meninas vaidosos que requerem uma atenção especial dos profissionais. Hoje as crianças também têm os mesmos quereres também dos adultos. Eles cortam, eles hidratam o cabelo, cortam a unha, não cutícula, mas sempre cortam, mantém sempre elas curtas. Por aqui, as crianças podem fazer vários procedimentos, pois com o público cada vez mais exigente, é importante garantir serviços e produtos adequados para conquistar o resultado desejado sem comprometer a saúde dos pequenos. Sem agredir a criança, sem agredir a saúde da criança, tudo dentro do padrão infantil. Bacana, né? E hoje é feriado nacional do Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida em São Luís. Olha a programação, às 5 da tarde acontece uma das mais tradicionais procissões da capital. É o encerramento do festejo de Nossa Senhora Aparecida na paróquia, que leva o nome da santa. Na capela que fica na Fé em Deus também será um dia de celebrações, assim como na paróquia da Vila São Luís. No Coafuma, a programação teve início agora há pouco, com a alvorada às 6h30 da manhã. O tema do festejo neste ano é os leigos e leigas em nossas comunidades são chamados a ser sal e luz do mundo. Lembrando que a missa acontece já no final da tarde, antes a procissão e depois a celebração. Confira agora o nosso giro de notícias. Até domingo, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Nossa Senhora Aparecida nas estradas federais que cortam o Maranhão, com o objetivo de garantir a segurança nas rodovias. O fluxo esperado é bem menor do que o observado na última operação Eleições 2018, por conta da proximidade dos dois períodos. Mesmo assim, vale redobrar a atenção e ter cuidado na estrada. Brinquedos e outros artigos voltados ao público infantil foram alvo de fiscalização durante essa semana em diversos estabelecimentos de São Luís. A operação fez parte das ações do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, motivada pela proximidade do Dia das Crianças. Cerca de 62 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Os dados são da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e SPC e revelam um aumento mais acentuado do endividamento entre os mais velhos. O levantamento aponta ainda que 40,6% da população acima de 18 anos está com restrições ao CPF e que 51,5% dos inadimplentes estão na faixa de 30 a 39 anos.
Pois é, agora são 7 horas e 6 minutos e ontem no centro comercial muitas pessoas ali na Rua Grande foram até o comércio para fazer a compra aí para a garotada, muitos pais, aí também avós fazendo essa compra de última hora e hoje a previsão aí é de aquecimento no comércio também por conta do Dia das Crianças. Vamos agora a Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Olha, o 3º Batalhão da Polícia Militar abriu uma campanha para arrecadar donativos para crianças carentes. São principalmente brinquedos e material escolar. Aos poucos, a caixinha vai ficando cheia de brinquedos. A arrecadação começou na última segunda-feira. Ela faz parte da campanha do Dia das Crianças, dos programas educacionais da Polícia Militar, a Ronda Escolar e o PROERD. A aproximação da polícia com a comunidade. O 3º Batalhão, juntamente com o Coronel Mal, o Coronel Brito, todo o corpo efetivo aqui do batalhão, estamos de portas abertas para receber a população. Qualquer pessoa pode participar. Quem tiver interesse em doar, é só trazer um brinquedo ou um material escolar aqui no quartel do 3º Batalhão da Polícia Militar. A entrega de todo o material será na sexta-feira na Escola Municipal Sumaré, no Sebastião Regis. O sargento Barreto trouxe uma sacola cheia de brinquedos. Ele destaca a importância da solidariedade. Realmente é muito importante. Todos os anos eu faço isso. Faço a doação para crianças carentes, né, que vão ficar muito alegres com esses presentes que chegam para ele nesse dia. O senador eleito pelo PDT, o Everton Rocha, visitou sua terra natal, Imperatriz, para agradecer a expressiva votação que teve e também participar de uma carreata. Pela primeira vez, Imperatriz elegeu um filho seu como senador. O pedetista, o Everton Rocha, somou quase 2 milhões de votos, o que corresponde a 34,91% dos votos válidos. Só em Imperatriz, ele conquistou mais de 87 mil votos. E como bom filho a casa torna, o Everton voltou à cidade de Imperatriz para agradecer a expressiva votação que recebeu. Muito feliz, eu ainda estou tomado de muita emoção, mas nós tenho total noção da responsabilidade da tarefa que o povo do Maranhão me designou. Eu sempre disse durante a campanha que o Senado não poderia mais ser um local de aposentadoria dos políticos tradicionais. Foram tudo na vida, vão ser senador para ficar lá no bem bom. O Senado ele pode, assim como outros estados fizeram, ser um espaço de protagonismo, de bons debates, de boas conquistas e de ajuda de verdade para os municípios e para o nosso estado. Mas a emoção, claro, que é muito grande, até porque além de ser o primeiro senador de Imperatriz eleito, filho de Imperatriz, é ser o senador e o político mais votado da história do Maranhão, né? Então, esses quase 2 milhões de votos, eu tenho muito que agradecer e dizer a todos vocês assim, muito obrigado. Assim como o deputado federal que preconizou a autoria da lei, que reduziu de 18 para 12 meses o tempo trabalhado para ter direito ao seguro-desemprego, para o próximo governo, sua proposta é ampliar ainda mais a luta pelos direitos trabalhistas e se diz esperançoso acerca da união do povo. Eu estou muito ainda esperançoso que o povo brasileiro consiga se unir. Nós estamos vindo de um momento difícil, de uma eleição dura, onde nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Tem um segundo turno aí pela frente e a gente percebe que ainda é uma política, a política está muito ainda dividida, né? E tem muito ódio, muito fascismo, muita enganação, né? Muita intolerância dentro dela. E eu vou, de verdade, claro, torcer para que no final a gente consiga unir o nosso povo, mas eu irei fazer minha parte. A carreata foi acompanhada por um grande número de pessoas que seguiu o senador eleito pelas principais ruas da cidade, começando aqui pela Avenida Bernardo Saião até a Beira Rio. Seguir em frente aí com as ordens que ele estava falando, seguir na luta, o povo aí, ajudando o povo. O sentimento é de muita alegria, porque ele foi um guerreiro. Desde o preenchimento do impeachment, ele não concordou com nada de errado contra o trabalhador. E o Everton Rocha, aqui na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas em todo o Maranhão, ele está de parabéns. Obrigado pela sua vitória, entendeu? E a gente está junto. A gente volta com você desejando um excelente fim de semana para todos. Valeu, Luiz. Um ótimo final de semana também, um bom feriado para o pessoal de Imperatriz e toda a região Tocantins e sul do estado do Maranhão. Agora são 7 horas e 11 minutos. Aqui no Bom Dia Maranhão vamos falar de segurança.
Já está aqui comigo o Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente começa com esse caso... Bom feriado, né? Bom feriado para todos, né, Silvan? A gente começa com esse caso triste, bom feriado para todos, mas começamos com essa notícia ruim que aconteceu no município de Açailândia. Logo hoje, Dia das Crianças, né? Pois é, Silvan. Duas crianças baleadas e uma delas morreu, né? Isso, infelizmente. Lá em Açailândia, aquilo que chama de bala perdida, um homem lá identificado, ele é conhecido lá como João do Brega. Tem várias passagens por envolvimento com tráfico, assassinatos, enfim. E aí, com certeza, ele tem muitos inimigos. E alguém foi lá para matar, para tirar a vida desse João do Brega. E aí chegou atirando no local. Infelizmente, acabou atingindo uma senhora que está grávida. Ela não corre risco. Uma outra bala acabou atingindo uma criança de 3 anos no pé, também não corre risco. Pessoas que não tinham nada a ver. Não tinha nada a ver, bala perdida. E a outra criança de apenas 2 anos, infelizmente não teve a mesma sorte, levou um tiro na cabeça e morreu no local. O autor dos disparos, no primeiro momento, ainda não foi identificado pela polícia, né? A polícia está trabalhando com a questão com a possibilidade de um acerto de contas, né? Que pode estar relacionado com o tráfico de drogas, ou em função da vida pregressa do João do Brega, né? Algum rival dele no crime pode ter ido lá para tentar matá-lo, e ele conseguiu escapar também, né? E resultado que ele, que era para ser o alvo desses tiros, né, acabou conseguindo escapar. E infelizmente uma criança de 2 anos, infelizmente a mãe junto com a criança lá, a criança de 2 anos que infelizmente foi numa região vital, o tiro foi na cabeça e a criança infelizmente acabou morrendo. A polícia está investigando e está tentando identificar, localizar e prender o autor desse crime, lá em Açailândia. Lamentável, né, Silvan? Como você disse, às vésperas do Dia das Crianças, poderia ser qualquer outra data, já seria lamentável. Sim, com certeza. Imagina, agora tem um peso emocional muito maior grande, e não é a primeira vez que isso acontece. Lamentavelmente, a gente noticia isso aqui, às vezes até aqui na capital São Luís e em outros locais, outras partes do país também, essa briga de facção que acaba vitimando pessoas inocentes. E pessoas que nada têm a ver. Uma prisão importante também pelo 10º Distrito Policial. Isso, lá na região do Jesus Coroadinho, né? Lá a gente sabe que é um local crítico, um negócio de organização criminosa. Muitos assassinatos ocorrem lá na região lá do Polo Coroadinho, né? Em função dessa rivalidade existente entre essas organizações criminosas. E ontem a polícia prendeu um indivíduo que é considerado de altíssima periculosidade, o Xeleléu, como ele é conhecido, o Josiel Campelo Fonseca, o Xeleléu. Ele teve a prisão dele decretada, a prisão preventiva decretada pela Justiça, em função de ter praticado um crime agora no mês de junho, onde ele executou o Gilmer Cleito Souza Diniz. A vítima estava na porta de casa, ele chegou, mandou a vítima levantar e executou a vítima com 3 tiros para vingar a morte de um integrante da facção dele, que tinha sido assassinado um dia antes. Segundo as informações, o Gilmer não tinha nada a ver com facção, com organização criminosa. É que, às vezes, esses integrantes de organização criminosa, ele não quer nem saber. Se a pessoa mora na área, de onde eles têm suspeita de que alguém se envolveu na morte de um parceiro deles, eles vão lá e matam qualquer pessoa, né? E teria acontecido justamente isso com o Gilmer. E depois, o que foi importante para que o juiz decretasse a prisão preventiva do Xeleléu, é que as câmeras lá do Coroadinho, lá tem câmera de monitoramento, foram bem claras. E depois do crime ele saiu comemorando na rua com a arma em punho e gritando que ele era integrante da facção tal e tal, e quem manda lá é tal. E aí o juiz de imediato, com o parecer do Ministério Público, determinou a prisão preventiva dele, que foi cumprida ontem lá pelo pessoal da 10ª Delegacia. E uma situação como essa tem que prevalecer a força do Estado, claro, e a lei também. Claro, né, a lei, você já imaginou, é uma afronta ao Estado, o indivíduo fazer uma coisa dessa e depois sair comemorando, né? Só morte um negócio triste, o cara mata pessoas e sai comemorando. Imagina os moradores da área, né? Imagina os moradores da área, exatamente. Silvan, muito obrigado pela sua participação, bom feriado para você. Para você também, bom trabalho. Tá bom, Silvan, grande abraço. Bom dia. Agora são 7h15 e no próximo bloco vamos falar sobre a luta pela garantia de direitos para a população infantil. E mais, os bastidores da política com o John Coutry. 7h15, o Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 18 minutos agora, vamos falar de política aqui no Bom Dia Maranhão. Agora são 7 horas e 19 minutos, já está aqui comigo John. Muito bom dia, John. Bom dia Eduardo, bom dia a todos. John, a gente vai começar falando sobre essa situação
daí da corrida presidencial segundo turno entre Bolsonaro e o Haddad. Eles estão concedendo várias entrevistas e parece que o Bolsonaro já teria declarado aí nomes de alguns ministros em um possível governo, né? Já declarou, todos nós já sabemos, inclusive o ministro da Economia, viu, Eduardo? O ministro Paulo Guedes é o grande conselheiro, o guru do Bolsonaro, então ele já anunciou Paulo Guedes logo como o primeiro-ministro. Outro ministro é o general Augusto Heleno, que é da reserva do Exército, ele será aí o ministro da Defesa. Então, claro, também há o Onyx Lorenzoli, que será também o ministro ali da Casa Civil. Então o Onyx é o deputado federal. Então 3 nomes já que integrarão a equipe do Jair Bolsonaro, caso ele se eleja, e claro, serão 15 ministros. O Bolsonaro vem dizendo que quer enxugar a máquina do governo, quer enxugar o número de ministérios, e ele então ali terá 15 ministros e já anunciou desses 15, já anunciou 3 nomes, o Onyx, o Augusto Heleno e claro, o Paulo Guedes, ocuparão 3 ministérios, caso ele seja eleito, Eduardo, aí nas eleições no dia do domingo. Então, o Eduardo já montando uma coletiva ontem, inclusive falou sobre a questão do debate, porque ele não é para o debate. Ele acabou dizendo que é uma questão estratégica ele não ir, porque ele não quer debater com um ventríloco do Lula. Ele acha que se fosse o debate com o verdadeiro candidato ele ia, mas ele acha que o Fernando Haddad está ali apenas sendo manipulado pelo Lula, que é o candidato que está cumprindo pena na prisão. Então ele avalia que o debate não será frutífero por conta disso. É claro que o debate, Eduardo, não sei se você concorda comigo, os que nos assistem neste momento, é importante sim, até para que os eleitores conheçam melhor as propostas dos seus candidatos. As propostas, né? Claro, acho que não tem necessidade do Jair Bolsonaro correr de qualquer debate. O que está faltando no país, na verdade, é as pessoas debaterem, né? Até como forma dele esclarecer alguns temas polêmicos que envolvem, né, algumas propostas dele. Claro que o debate é muito importante, o confronto dos 2 candidatos, e não há por que ter o Bolsonaro mira, até porque ele está aí participando de coletivas, de entrevistas, ou seja, se é recomendação médica, ele não poderia também estar participando de entrevista nenhuma. Então é claro que o Bolsonaro sim tem que ir para o debate, tem que debater, a população aguarda isso, espera isso, e claro que é estratégico para ele lidera as pesquisas de intenção de voto, e ele avalia que a equipe dele, que quanto menos ele participar de debate, melhor, até para que não haja, por exemplo, ele solta uma declaração polêmica que pode mudar as eleições. Então, no momento, para ele, até melhor ele não ir, mas que acaba perdendo a população brasileira. Lembrando que a gente vai escolher aí, os brasileiros vão escolher a pessoa que vai presidir o país pelos próximos 4 anos. Seria muito importante, sim, o debate entre os 2 candidatos, até para que o eleitor possa conhecer melhor, já que tem uns 20 dias ainda para a próxima eleição, para o segundo turno da eleição. Agora, John, outro assunto, já trazendo aqui para a política local, o único representante da família Sarney, que foi o Adriano Sarney, que se reelegeu a deputado estadual, declarou apoio ao Bolsonaro, né? Declarou. Ontem o deputado Adriano Sarney fez um pronunciamento, Eduardo, ontem na Assembleia Legislativa, e ele revelou que votará no Jair Bolsonaro. Adriano Sarney, claro, o único remanescente eleito da família Sarney, com o sobrenome Sarney, e ele ali praticamente vocaliza qual deve ser a posição do Grupo Sarney nessas eleições. É até surpreendente, porque a própria Rosana Sarney, o Grupo Sarney, dizia que eram aliados do Lula, inclusive mostraram na campanha eleitoral, no primeiro turno aqui no Maranhão, na propaganda ao lado do Lula, a Rosana ao lado do Lula, dizendo que ela era a candidata do Lula, mas agora surpreende aliados dela, declarando apoio ao Jair Bolsonaro. É claro que a Rosana ainda não expressou isso claramente, mas nos bastidores ela já ligou para alguns membros do grupo dela e disse que o melhor nome é Jair Bolsonaro. E o sobrinho, ontem, né, que é membro da família, já declarou também, ontem né, o sobrinho Adriano Sarney já disse, então, que o candidato dele, e claro, do grupo, deve ser do grupo também, o Grupo Sarney, é o Jair Bolsonaro. Outro nome também, que já declarou apoio ao Bolsonaro, é o senador Roberto Rocha. O senador Roberto Rocha divulgou ontem uma nota e ele disse também que apoiará o Jair Bolsonaro, porque ele não aceita aí o Brasil ser comandado por um presidiário de dentro da prisão. E também ele avalia que era necessário o PT fazer uma autocrítica em relação aos escândalos de corrupção. No caso do Adriano, ele avalia que é necessário combater o comunismo. Então, claro, sendo contra o PCdoB, ele acha melhor
ter a candidatura aí do Jair Bolsonaro, apoiando o Jair Bolsonaro. Outro nome que também já declarou apoio foi o Edinho Lobão. O Edinho Lobão, em uma entrevista, uma rádio local, disse também que apoiará já, em contrapartida, a candidatura do Fernando Haddad. O Edinho Lobão também expressa a vontade do senador Lobão, e eles devem marchar com o Fernando Haddad. E o governador Flávio Dino, para finalizar, apoia o Fernando Haddad também. Ele que inclusive tem feito campanha nas redes, já se reuniu lá com governadores do Nordeste junto com o Haddad, e o Flávio Dino é o grande cabo eleitoral do Fernando Haddad aqui no Maranhão. Tá ok. John, muito obrigado pela sua participação. John Coutry falando de política aqui no Bom Dia Maranhão, como todos os dias, de segunda a sexta-feira. Bom feriado, você está de volta na segunda-feira, né, John? Segunda-feira, Eduardo. Voltamos segunda-feira. Tá ok. Abraço, John. Bom feriado. Agora são 7h25 e nesse Dia da Criança, hoje feriado, né, Dia da Criança, vamos debater a luta pela garantia de direitos da população infantil. O Adalberto Melo conversou com um representante do Ministério Público e também da Defensoria Pública aqui do Estado. Confira. Esse Dia da Criança é uma data importante para refletir também sobre a garantia de direitos de crianças e adolescentes. A gente recebe aqui no programa, tem o prazer de receber o Tomás Tadeu, que é diretor da Escola Superior do Ministério Público, o promotor de justiça está conosco, e também o Davi Rafael, que é defensor público do Núcleo da Infância da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Obrigado pela presença de vocês aqui nessa data tão emblemática e significativa. Eu queria começar falando sobre esse desafio diário, né, de luta pelo direito de garantias de direitos de crianças, em especial aqui no Estado do Maranhão, num contexto em que a gente percebe onde essa afronta aos direitos humanos, num ano emblemático em que a Declaração completa 70 anos, no ano em que a Constituição completa 3 décadas, e a gente percebe nos discursos aí em geral das pessoas, de algumas autoridades também, uma afronta direta a esses direitos. É um desafio diário que me parece que cada dia tem um agravante aí, não é? Que é lidar com a percepção das pessoas do que de fato é direitos humanos. Não, Tomás? Sem dúvida. Existe um princípio, quando a gente trata da questão dos direitos humanos, que é o princípio da vedação do retrocesso, ou seja, nenhum direito conquistado, né, nenhuma norma, nenhuma vontade política, nenhuma intenção de quem quer que seja pode fazer retroceder uma conquista alcançada. E quando a gente trata de criança e adolescente, que a nossa Constituição diz que são credores, credores da família, credores da sociedade, credores principalmente do poder público, de todos os direitos, da prevenção de todas as formas de ameaça ou de efetiva violação dos seus direitos, com prioridade absoluta, isso ainda é muito mais sintomático. Então, a questão da conquista dos direitos da criança e adolescente faz parte do processo civilizatório de uma sociedade, em especial da sociedade brasileira. Se a gente puxa a memória há muito pouco tempo, nós tivemos elementos assim, ainda no século passado, recentíssimo, né, de graves violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, seja no trabalho infantil, nos canaviais, nas fábricas, seja na prostituição infantil, seja nos excessos de castigo, na questão da violência sexual. E o Brasil conseguiu produzir, desde a Constituição Federal, né, uma normativa, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, o Marco da Primeira Infância, a Lei do Menino Bernardo. Todos esses são documentos que vão se aglutinando, formando um microsistema que compõe ao mesmo tempo as garantias e os meios de alcançar e defender essas garantias por parte do cidadão, por parte principalmente das famílias, porque toda essa normativa que a gente tem, toda essa legislação, ela vem no sentido de, ao contrário do que alguns dizem, de fortalecer a família, né, de dizer que a família é o lugar principal para o desenvolvimento da criança, portanto ela tem que ser cuidada, ela também tem que ser protegida, da prevalência, né, do papel dos pais na criação dos filhos, mas sem deixar ao lado as responsabilidades do governo, da sociedade. E isso é importante, porque a cada momento a gente observa possibilidades de recrudescimento, a cobertura vacinal, por exemplo, a retomada de doenças que se considerava extintas, né, que não mais cabiam no nosso horizonte,
né, por falta de informação, por informação deturpada, né, pelo exercício equivocado da potestade parental, muitas crianças estão submetidas à não imunização, criando situação de saúde pública e uma gravíssima violação dos direitos à vida e à saúde dessas crianças. E esse é só um dos exemplos de várias situações, doutor Rafael. Tomás fala sobre essa situação da saúde, e aí eu lembro aqui a fala da alta-comissária da ONU, da Organização das Nações Unidas, a Michelle Bachelet, quando disse que esse progresso todo que nós conseguimos até agora em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 30 artigos importantes, nós estamos tendo esse progresso está sob ameaça, né? Então, isso que a gente percebe que está no campo do discurso aqui no Brasil, no mundo inteiro está acontecendo, né? Essa afronta aos direitos humanos. Eu queria que o senhor falasse sobre esse aspecto, nesse contexto, não é? A partir dos direitos da infância. Na verdade, nós temos um arcabouço legal, normativo, que é de vanguarda no mundo, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 28 anos e nós temos um instrumental de garantia de direitos de primeiro mundo, de primeira linha. Mas, infelizmente, ele padece de implementação. Então, ao que parece hoje, quando se discute medidas recrudescedoras, como redução de maioridade penal, o que nós que operamos no dia a dia, estamos ali na ponta, né, buscando a garantia desses direitos, o que nós identificamos é que, na verdade, o problema não é a lei em si, mas é a falta da sua aplicação, né? Porque nós temos um estatuto que vem se atualizando, né? Como o doutor Márcio Tadeu falou, nós temos a lei 13.257, que é a lei que inaugurou o marco legal da primeira infância, né? A lei do menino Bernard, que tudo isso vai atualizando o ECA e torna ele um instrumento poderosíssimo de defesa. Então, vamos dar um exemplo de algo que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que falta ser implementado, já que muita gente, inclusive nesse período de pré-campanha eleitoral, chegou a falar de mudanças no Estatuto, né? Mas a gente está falando de um Estatuto que sequer tem implementado, e foi implementado de fato. Eu queria que o senhor desse algum exemplo para as pessoas um exemplo muito que estão claro. assistindo. Nós temos, por exemplo, um dos princípios constitucionais, que é o princípio da prioridade absoluta. E o ECA, logo no início dele, no artigo 4º, ele vai dizer como é que se materializa esse princípio, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, a prioridade absoluta ele tem que se reverter em política pública prioritária, ou seja, para o gestor tem que existir uma prioridade de investimento, e investimento orçamentário, inclusive. E aí, quando a gente vai vivenciar a situação dos nossos hospitais da criança, da nossa rede de saúde que atende as crianças, você vê que essa prioridade que é prevista na Constituição como um princípio e que é instrumentalizado pelo ECA, não tem concretização, né? Então isso impacta no direito à saúde, que é o primeiro dos direitos. Doutor Márcio, foi citado aqui há pouco pelo doutor Rafael um discurso, um lugar comum, né, da redução da maioridade penal. Eu queria que o senhor falasse sobre isso para as pessoas que estão nos assistindo agora, que tem uma sensação enorme de insegurança, não é? Esse é um discurso que tomou conta de todo o país, mas que ao mesmo tempo pensa em soluções rápidas e soluções que foram aplicadas até em outros países, mas que não funcionaram, né? Então eu queria que o senhor falasse, de fato, a redução da maioridade penal, o que isso pode representar? As pessoas estarão mais seguras a partir de uma medida como essa? Pessoalmente, eu entendo equivocada a proposta da redução da idade penal. Por quê? Primeiro porque a questão de um devido processo legal específico para a resposta do Estado ao ato infracional, quer dizer, aquele delito, aquele crime ou contravenção praticado por uma criança ou por um adolescente, a mim me parece que está inserida nas garantias individuais, que são cláusulas pétreas, quer dizer, aquela parte da Constituição intocável, intangível, que não pode ser alterada sequer por emenda constitucional. É uma posição que tem defensores e tem opositores a respeito às opiniões divergentes. Mas, para além do plano constitucional, o que está dito aqui é efetivo. Quer dizer, o Estatuto da Criança, principalmente, ele é uma lei que não é uma lei para a Suíça, não é uma lei para a Dinamarca, é uma lei para o Brasil, porque é ainda no Brasil que a gente precisa enunciar direitos, é ainda no Brasil que a gente precisa estabelecer garantias legais para alcançarmos esses direitos. E o Estatuto, em muitos aspectos, ele não foi contemplado no plano da efetividade, do cotidiano.
inclusive pela própria sociedade e também e principalmente pelo poder público. A questão do ato infracional, né, é muito presente a sensação de segurança, que leva a essa busca de soluções imediatas e até de força, né, que estão muito disseminados nesse momento de campanha eleitoral. Mas é preciso que se reconheça que essa solução ainda não foi implementada. O sistema de atendimento socioeducativo, que é como tratar esses adolescentes, essas crianças, que mesmo uma criança pode praticar um ato infracional, e aí é matéria de conselho tutelar, de medida protetiva, mas o adolescente entre 12 e 18 anos, né, quando ele pratica esse ato infracional, ele tem que ter um atendimento que não é uma medida exclusivamente de resposta do Estado, mas é de uma oportunidade para que ele possa entender o desvalor da conduta e se modificar a partir daí. Por isso que é uma medida de educação, não é só uma medida de punição. E a gente tem nos estados ainda uma falta grande de equipamentos necessários e competentes para que essas coisas possam ser, essas medidas possam ser efetivas e eficazes socialmente. Doutor Davi, não há também um problema de percepção das pessoas em relação à questão da violência quando o assunto é a população infanto-juvenil? E aí eu dou um detalhe e faço até o meia-culpa. Muitas vezes a imprensa também contribui nesse processo de visibilidade de alguns atos infracionais numa quantidade, numa medida maior até do que quando a criança é vítima, né, e o adolescente dessa mesma violência. Não há essa questão da percepção das pessoas também, um equívoco em relação a essa questão da violência ligada a esse público? Esse senso comum, ele se disseminou na sociedade, né, de que o encarceramento, o endurecimento, ele seria a solução, ou senão ele apaziguaria essa sensação de insegurança. O que nós precisamos dizer é que no Brasil já existe um superencarceramento. Se nós pegarmos dados da década de 1990, nós tínhamos 90 mil presos, e em 2016 nós saltamos para mais de 600 mil presos. Ou seja, o encarceramento, ele não é a solução. Colocar um adolescente de 16 anos em Pedrinhas, né, com certeza você vai permitir que uma pessoa que está em busca de um referencial, e a grande discussão é essa, um menor de 18 anos, para além da discussão de se ele tem ou não consciência do que faz, ele é comprovadamente uma pessoa em formação que está em busca de um referencial. E qual será o referencial desse adolescente de 16 anos numa unidade prisional? A Defensoria tem um projeto que mostra que você dá uma oportunidade, traz um outro resultado. Nós temos um projeto chamado Oportunizar para Ressocializar, que recebe adolescentes que cometeram atos infracionais e eles prestam serviço à comunidade na Defensoria Pública. Como é que tem sido essa experiência lá? E essa vivência tem sido enorme para eles, porque o adolescente vive uma outra realidade diferente daquela de uma comunidade muitas vezes dominada por facções criminosas, em que o referencial de uma criança ou adolescente é o referencial do crime, né? E quando ele passa a vivenciar uma outra relação de um atendimento ao público, de um atendimento humanizado à população que necessita, ele ressignifica os seus valores, porque ele tem um novo referencial. Então, esse projeto, tem mais de 2 anos que foi implementado na Defensoria Pública, com resultados exitosos, de adolescentes que se desvencilharam, né, de referências nefastas. Tomás, nosso tempo aqui, infelizmente, é pequeno. Eu gostaria de falar, a gente poderia falar sobre horas aqui, só sobre, por exemplo, um desses aspectos que a gente está levantando aqui. Mas qual é o principal desafio hoje aqui no estado do Maranhão, em especial em São Luís, na garantia de direitos de crianças, já que a gente está numa data tão emblemática quanto essa? A gente percebe, por exemplo, ainda uma dificuldade do Estado brasileiro de cumprir, por exemplo, com algumas coisas que são básicas. E aí eu estou falando, por exemplo, de creches, do acesso a essas creches, por exemplo, que é um dever, inclusive, do poder público, não é? Sem dúvida. A questão... Há vários aspectos, saúde, educação, mas eu quero tratar da educação. Ontem mesmo o STJ decidiu a favor de um movimento da Rede de Controle da Gestão Pública do Maranhão, que o MP faz parte, que é a questão do dinheiro do Fundef exclusivamente para a educação. Alinhou-se então o entendimento do STJ, do STF, da Tribunal de Contas da União, de que o dinheiro que deveria ter sido repassado da União, do governo federal, para os municípios e estados na década de 80, 90, e que foi repassado a menor e que agora está sendo
uma ação civil pública do MPF em São Paulo, devolvida aos municípios, ou seja, grandes volumes de dinheiro estão indo para os municípios maranhenses, na casa dos bilhões, né? Havia indicações que esse dinheiro seria gasto de forma outra que não a prioridade da educação. Essa ação em rede tem permitido o asseguramento de que esse dinheiro vai ser gasto exclusivamente para a educação. E a educação é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de transformar a realidade dessas crianças, de hoje e de amanhã. Nós estamos muito contentes com esses resultados. O MP do Maranhão, inclusive, foi premiado no CNMP na categoria de redução da corrupção nessa área, com o projeto do dinheiro do Fundef é apenas para a educação, e estamos trabalhando arduamente nesse sentido. Mas há tantas outras violações que no cotidiano a gente tem que enfrentar também. Davi, para encerrar, eu queria que o senhor citasse como que a Defensoria tem agido em relação a essa questão na garantia de direito de crianças, numa data hoje importante de reflexão do assunto, que é o direito da população infantil. Bem, a Defensoria atua manejando ações, se for necessário, para a proteção de crianças em situação de vulnerabilidade, negligência, maus tratos, violação sexual, né? Garantir às famílias que por algum motivo se desestruturaram, o encaminhamento para políticas públicas que garantam o restabelecimento desse vínculo familiar, dessa estrutura familiar, né? E ações sempre buscando o reconhecimento de uma união familiar, como ações de adoção, ações de guarda, ações de tutela, tudo visando o direito prioritário da criança a uma convivência familiar e comunitária, como estabelece o Estatuto. Quero agradecer aqui ao Davi Rafael, defensor público do Núcleo da Infância, da Defensoria Pública do Estado. Muito obrigado pela presença. O promotor Márcio Tadeu também, diretor da Escola Superior do Ministério Público. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, Adalberto, também aos entrevistados. Agora são 7h41 e no próximo bloco, Sampaio entra em campo de olho em Vitória para sair da zona de rebaixamento na Série B do Brasileiro. 7h41, a gente vai com imagens ao vivo agora da Avenida Litorânea, importante, belo cartão postal aqui de São Luís. O Bom Dia Maranhão volta já. De volta com o Bom Dia Maranhão, e o Aeroporto Internacional de São Luís deve registrar um aumento na movimentação de passageiros durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Até segunda-feira, o terminal maranhense espera receber mais de 35 mil viajantes e 440 voos entre pousos e decolagens. A todo instante, passageiros chegam e deixam o aeroporto de São Luís. A Aurina, por exemplo, está indo para Fortaleza com a família curtir os dias de folga. Curtir com toda a família e a galera aí. Sair da rotina ajuda a descansar a mente, a relaxar. O Gurgel passou a semana inteira em São Luís. Agora está voltando para casa para aproveitar o feriadão. Estava aqui em São Luís a trabalho, né, vim na segunda-feira, estou retornando aí para curtir o feriado com a família. É chegar e pegar o carro e para ir para casa da praia. Feriado é sinônimo de descanso para uns e de trabalho para outros. Esse é o caso da digital influencer Tainara Ogê, que nesta quinta-feira embarcou para a cidade de Blumenau. Minha família toda foi para Barreirinhas passar o feriado lá. Eu estou indo trabalhar, passar 2 dias lá em Blumenau, mas estou empolgada porque ainda não conheço. Então, assim, estou indo mesmo emocionada. O aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado deve registrar um aumento de 1,52% na movimentação de passageiros nesse feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A expectativa é que até segunda-feira o terminal receba cerca de 36 mil viajantes entre pousos e decolagens. Neste mesmo período, ano passado, o movimento registrado foi de 34.206 passageiros. De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagem, 2 estados, um da região norte e outro da região sudeste, são os destinos mais procurados neste feriado. Festa católica, que é Belém, com o Círio de Nazaré, e a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, que homenageia onde tem a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Então o feriado proporcionou às pessoas esses 2 destinos. Para quem não interessa por esses 2 destinos, o Ceará é bem perto e as pessoas aproveitam para conhecer os lugares próximos de São Luís.
Pois é, e agora aqui no Bom Dia Maranhão a gente fala de esporte, já estou aqui com o Lécio Júnior. Muito bom dia, Lécio. Bom dia. Lécio, a gente vai falar sobre, já chamei aqui no bloco anterior, sobre a situação do Sampaio. O Sampaio que se vencer é um jogo muito difícil contra o Atlético Goianiense, que tenta chegar ao G4, mas se o Sampaio vencer, o campeonato muito equilibrado, pode até sair da zona de rebaixamento, né? Sem dúvida alguma. E o CRB acompanhando tudo de camarote, porque saiu da zona do rebaixamento com um empate da última terça-feira diante do Paysandu, resultado que foi muito bom para o Sampaio. Por quê? Com esse resultado, o Juventude foi para a zona do rebaixamento com 32 pontos e tem vitórias a menos que Paysandu, CRB e que o próprio Sampaio Corrêa. O Juventude joga hoje, 7h15 da noite, em Caxias do Sul. O adversário do Juventude será o Goiás, vice-líder da Série B. Enfim, o jogo é muito difícil para o Juventude. E o Sampaio também tem um jogo complicado, vai encarar o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Em caso de vitória da Bolívia Querida e de derrota do Juventude, o Sampaio termina a 31ª rodada na 16ª posição, que é a primeira fora da zona do rebaixamento. Confira mais detalhes da preparação tricolor. Uma sexta-feira para focar em Goiânia, mas atento ao que acontecerá em Caxias do Sul. O futuro do Sampaio na Série B depende do que vai acontecer nessas duas cidades. Em caso de vitória do Sampaio na capital goiana diante do Atlético, uma simples derrota do Juventude para o Goiás tira o Sampaio da zona do rebaixamento após vários meses de agonia. Graças a Deus trabalhamos muito bem. Agora a gente espera que contra o Atlético Goianiense a gente consiga fazer um grande jogo e conseguir um grande resultado, né? O importante é, como eu sempre falo, é pontuar, né? Até mesmo porque temos 4 jogos em casa, 4 fora, mas esse é um jogo crucial também, que você não pode deixar de pontuar, até mesmo porque para não deixar de pontuar e não ficar muito distante lá dos que estão na frente na tabela. O momento é de não deixar a euforia se transformar em afobação diante de um adversário perigoso. A euforia grande, a gente estava ali quase com uma luz vermelha, né? E hoje já acende uma luz ali no final. E esses jogadores, como eu sempre venho falando, estão de parabéns porque estão se dedicando, estão trabalhando muito. Então a gente vem conversando coletivamente com esses jogadores, até mesmo porque agora também a gente não pode errar. Colocar em prática diante do Atlético Goianiense, um jogo difícil, um jogo onde a gente precisa vencer, onde os resultados nos favoreceram. Então só cabe a gente agora fazer a nossa parte para que a gente possa conseguir sair daquela zona incômoda. O Atlético Goianiense ainda pensa em G4. O Goiás hoje é o vice-líder. A realidade dos goianos é de briga por uma vaga na Série A de 2019. Já a dos gaúchos e maranhenses é de fugir o mais rápido possível da temida Série C no ano que vem. Continuidade no trabalho, continuidade na seriedade, independente dos problemas extra-campo que todas as equipes estão passando. Nós temos que deixar isso de lado, focar bastante nesse jogo, porque esse jogo é a nossa final. Pois é, uma rodada boa pra gente ficar acompanhando, torcendo pelo nosso representante maranhense Sampaio, o Massinho que já definiu, no lugar do Fernando Sobral entra o Danielzinho, no lugar do Eloy entra o Esquerdinho. Vai ficar na torcida agora e a gente tem notícia também do adversário do Sampaio, né? Pois é, e esse que passou por último na reportagem, né, que deu entrevista, o Misael, é arma secreta para o segundo tempo. Tem entrado muito bem, no último jogo mandou uma bola na trave, inacreditável que a bola dele acabou não entrando. Vamos ficar na torcida, Do outro lado, o Atlético vem de 4 jogos sem vitória. E um desses jogos foi contra o Juventude, que hoje está na zona do rebaixamento, onde acabou decepcionando a sua torcida. Para essa partida contra o Sampaio Corrêa, o técnico vem com uma formação bem ofensiva para o Dragão, como é conhecido o Atlético. E, claro, sabe dos perigos de enfrentar uma equipe na zona do rebaixamento. Vamos ouvir agora o que disse o Vitinho em uma entrevista coletiva antes desse jogo entre Sampaio Corrêa e Atlético Goianiense. Mais um jogo difícil, mas a gente vai estar jogando dentro de casa, a gente precisa da vitória, né? Agora, mais do que nunca, né? E a gente vem dos resultados que a gente estava na frente e deixou empatar, né? Então, acho que serve de aprendizado dos últimos jogos. O Tencati tem falado com a gente sobre isso, sobre os erros que estamos cometendo e corrigi-los durante essa semana. Ver o vídeo do Sampaio Corrêa, ver o que eles têm de bom e de ruim para poder fazer um belo jogo. Pois é, e é isso que o Sampaio quer, eles vão para cima e o Sampaio tem, claro, que aproveitar os contra-ataques e não perder o caminhão de gols que desperdiçou nas últimas partidas, era para ter vencido bem, o Figueirense ganhou só por 1-0. Falando agora da Série B, o jogo do Sampaio hoje, 8h30 da noite lá em Goiânia, hein? O jogo do Juventude começa mais cedo, às 7h15. Série B do Maranhense, o Vinícius Saldanha é o novo técnico do Juventude, que perdeu para o Timão por 3-1, vai apostar agora na experiência do técnico Vinícius Saldanha para tentar conduzir a equipe até a Série A do ano que vem, Juventude que lidera a Série B, e ontem pela Série B tivemos um jogo, e um jogaço. Pinheiro no final do jogo conseguiu uma grande vitória jogando lá em Chapadinha.
Pinheiro venceu o Galo da Chapada, que também é um dos favoritos, por 3-2 e assumiu a terceira posição na Série B do Maranhense. Tá ok, Lécio. Muito obrigado, bom feriado para você, bom fim de semana, até segunda-feira. Até segunda, quem sabe falando de uma grande vitória boliviana. Com certeza, vamos torcer. Valeu, Lécio, obrigado, um abraço. E o Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos um excelente feriado, um ótimo final de semana. Aproveitem com cuidado para descansar, aí para aproveitar com a família, com os amigos. Agora são 7h52. Um grande abraço a todos. Continue acompanhando a programação aqui da TV Difusora e mais notícias no nosso portal ma10.com.br. Você fica agora com imagens da nossa bela Avenida Litorânea. A todos um bom feriado.